nesse mapa eu vou trazer para vocês o assunto muito cobrado em prova, colocação pronominal. E no dia a dia também, né? Então, o que seria a colocação pronominal? Primeiro, que pronome que a gente está tratando a colocação? O pronome pessoal oblíquo átomo. O que seria isso? O pronome me, te, se, o, os, as, lhe, nos, vós, tá? Então, quando nós vamos colocar esse pronome, tem regrinhas específicas que nós devemos nos atentar. O local natural desse pronome seria na ênclise, que seria depois do verbo, tá? Mas nós temos outras situações que a gente vai analisar com calma da colocação desse pronome. Então, quais seriam os locais possíveis? Depois do verbo, que seria na ênclise, na próclise, que seria antes do verbo, e na mesóclise, que seria no meio ali do verbo, tá? E temos a situação facultativa entre o quê? Entre a próclise e a ênclise. A próclise, na relação com a mesóclise, ela é mais forte. Então, se acontece qualquer um desses fatores aqui, vai acontecer a próclise. Esse pronome oblíquo átono, pessoal, vai vir antes do verbo. Em quais situações? Nessas situações que estão listadas aqui, importante, a gente precisa decorar e entender bem essas situações para que isso facilite numa hora da prova, até mesmo na hora de falarmos ou escrevermos. Então, quando nós temos uma frase, uma expressão, uma palavra ali com sentido negativo, quando utiliza, por exemplo, não, nunca, isso vai atrair esse pronome pessoal oblíquo átomo para antes do verbo. Em quais outras situações? Quando nós temos conjunções subordinativas, aí temos todas as categorias, né? Modal, temporal, proporcional, final, conformativa, as conjunções comparativas, condicional, consecutiva, concessiva, causal. Todas essas conjunções subordinativas têm um mapa específico sobre isso, tá? Os pronomes relativos, que, quem, onde, cujo, qual, quanto, eles também atraem esse pronome pessoal. O pronome indefinido, alguém, ninguém, outro, cada, tudo, qualquer. Palavras interrogativas ou exclamativas. Então, quando a gente tem uma negação, uma interrogação, uma exclamação, a gente já fica atento, devemos ficar atentos, porque isso é um fator de próclise, ou seja, que atrai esse pronome para antes do verbo. Quando nós temos o em mais o gerúndio seria aquele comendo, bebendo, andando, então isso seria o gerúndio. Quando nós temos advérbio afirmativo, todos os tipos de advérbios, né? Quando eu deixo os desenhos aqui, porque me facilita lembrar as categorias e os tipos diferentes de advérbios, conjunções, de acordo com o mapa que eu fiz. Quando nós temos o verbo no particípio, amado, perdido, ou quando nós temos também sentenças optativas ou que expressem desejo. Se então isso está sendo expresso ali numa sentença, também é um fator de próclise que atrai esse pronome para antes do verbo. Então, a gente precisa decorar, por isso às vezes o mapa ele acaba ajudando muito nesse processo da gente decorar e entender todos esses fatores que atraem ou repelem o pronome. A mesóclise. A mesóclise, alguns utilizam ali como impedimento de ênclise, porque a gente sabe os fatores de próclise, e aí seriam os casos que não terá uma ênclise. Quando nós temos o verbo no futuro do pretérito e no futuro do presente. São dois, então fica fácil de lembrar. Então, o futuro do pretérito é aquele tipo amaria, né? E o futuro do presente amarei. Então, a mesóclise ela é mais fraca. A ênclise, então, teria outras situações que se enquadrariam na ênclise. Tipo o início de sentença, o infinitivo pessoal, o amar, o gerúndio sem o em, porque não entra, junto com o em está na próclise, o imperativo afirmativo, quando nós temos, por exemplo, a preposição a, o pronome ou a, mais um verbo no infinitivo. E outra situação que cabe a gente entender e decorar. São duas situações, que é quando nós temos o sujeito expresso próximo ao verbo. O que quer dizer sujeito expresso próximo ao verbo? O sujeito está escrito. Expresso quer dizer isso. Que ele está ali evidente, escrito, e está próximo ao verbo. Então, aí nesse caso, essa colocação pronominal vai ser facultativa. Eu posso colocar tanto antes do verbo quanto depois, tá?
a facultativa nesse sentido, entre próclise e ênclise. Ou também outro caso, quando nós temos o não ou preposição mais verbo no infinitivo. Nesse caso, cabe muita atenção, porque às vezes a gente fica na cabeça que o não, ou uma expressão negativa, já é um fator de próclise. E a gente não se atenta que nesse caso, quando está junto com o infinitivo, que seria um caso padrão de ênclise, é o optativo, né? Facultativo. Então, pode sim acontecer uma ênclise com uma situação com uma palavra negativa, se tiver ali associado a um verbo no infinitivo. Então, eu não coloquei muitos exemplos para esse vídeo não ficar extenso, então a ideia é ser uma revisão rápida. Então, se vocês sentirem necessidade de uma explicação um pouco mais detalhada, é só deixar nos comentários. Eu espero que tenha ajudado vocês. O link para baixar o mapa de forma gratuita está disponível aí na descrição do vídeo. Vocês podem fazer as anotações de vocês aí no mapa, que é super útil criar o mapa de vocês para lembrar esse conteúdo. Espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo.